Olá! Está em análise na Câmara a chamada reforma trabalhista, que em linhas gerais dá um peso maior aos acordos coletivos do que à lei. A proposta é bem vista pelos empresários, mas não agrada muito aos trabalhadores, que temem perder direitos duramente conquistados. Para entender os vários lados dessa tentativa de negociação, eu recebo hoje o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, integrante da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Curado Fleury, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, que também participa da Comissão Especial, e Alexandre Furlan, que é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria. Senhores, muito boa noite, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para esse debate. Eu gostaria de começar, deputado Vitor Lippe, com o senhor, deputado Vitor Lippe, PSDB de São Paulo. Deputado, um dos argumentos colocados pelo governo, inclusive na exposição de motivos que encaminhou o projeto à Câmara dos Deputados no final do ano passado, é que categorias como bancários, metalúrgicos e petroleiros há muito não precisam da atuação do Estado para fazer um entendimento com as suas empresas. Mas essas categorias, por exemplo, que eu dei aqui, que eu citei, não são categorias, são categorias muito fortes. Como ficam as categorias profissionais mais fracas, que não têm sindicatos tão atuantes ou não têm uma história, uma tradição sindical tão forte como essas três? Olha, Maricela, nós acreditamos que hoje existe uma maturidade e uma seriedade por parte tanto das empresas quanto dos sindicatos de buscar um equilíbrio, quer dizer, por isso que chama acordo. Obviamente que se o sindicato entender que não é bom para os seus trabalhadores que ele representa, não vai acontecer. E a gente entende que existem tantas situações, muitas vezes não previstas em lei, ou que há uma necessidade de você adequar aquele momento. Vou dar um exemplo muito simples. Eventualmente, numa crise gravíssima como nós estamos, né, que todos estamos muito assustados, e a maior crise desde que se começou a avaliar vamos dizer, a economia do Brasil em 1901, a pior crise, mesmo superior à de 1930 e agora. E isso tem penalizado a população, empobrecido a população, traz o caos do medo, do desemprego, isso diminui o consumo, enfim, nós estamos vivendo quase que uma situação de drama, com fechamento de muitas empresas, enfim, nós precisamos melhorar o ambiente do Brasil para que a gente supere essa crise, quer dizer, há um esforço de todos os brasileiros, quem que não quer sair da crise? Todo mundo quer. E a gente sabe que o Brasil está muito mal em relação aos outros países do mundo no que nós chamamos de competitividade, que é a capacidade de competir, porque nós temos que vender nossos produtos, compramos, vendemos, enfim, no mundo globalizado é assim. E no Fórum Mundial, Econômico Mundial, o Brasil está em 81º, né? Pior, vamos dizer assim, uma das piores condições do mundo em competir. Logicamente que esse é uma das questões, a insegurança jurídica que hoje existe, a questão tributária do Brasil, que é a mais complexa do mundo, os juros do Brasil, que é o mais alto do mundo, a burocracia do Brasil, que é uma das mais complexas do mundo, e uma das questões que tem preocupado muito o setor produtivo, as empresas, grandes, pequenas, médias, enfim, microempresas, é a insegurança jurídica, que muitas vezes acontece porque você tem o trabalhador e, às vezes, mesmo você fazendo tudo que você pode e você entende que aquilo é o correto, muitas vezes esse trabalhador entra com uma ação, às vezes motivado por um advogado, pelo sindicato, enfim, ou por outros motivos, e isso acaba criando muitas vezes um custo que aquela empresa não previa, né? E se essa empresa for pequena, uma microempresa, muitas vezes ela quebra por causa de 2, 3 ações trabalhistas. Enfim, então a gente acha que o acordo é uma forma de a gente minimizar esses problemas, porque quando você tem uma crise grave como essa, você vai vender muito menos. A gente sabe que a economia caiu quase 40% no Brasil. Então, as empresas estão com uma ociosidade média, deputado Patrus, de 40%. É lógico que se você produz 40% menos, se você não ajustar os seus custos, você vai quebrar. E para não quebrar a empresa, você tem que adequar os seus gastos. Uma das formas é você fazer alguns acordos, às vezes, que possibilitam a manutenção do emprego, mas essa reforma, e de forma nenhuma, essa modernização, seria uma adequação que nós estamos buscando aqui, essa modernização, não vai tirar direito de ninguém, nem tirar férias, nem 13º, nem direito de fundo de garantia, como estão dizendo por aí, não existe isso, não vai tirar nenhum
nenhum direito, nem da gestante, nem das condições de trabalho. Isso são coisas fundamentais, essenciais, que não vai ser mexido. Mas a gente acredita que é possível a gente encontrar algumas soluções temporárias, muitas vezes para preservar o emprego e muitas vezes por interesse do próprio trabalhador. Então, eu gostaria de ouvir agora o representante da CNI, Alexandre Furlan. Alexandre, o deputado falou em vários aspectos. Falou na questão da insegurança jurídica, que gera um ambiente econômico difícil de se trabalhar. E a segurança jurídica no aspecto trabalhista é um dos pontos da insegurança jurídica, né? Mas eu gostaria de saber se é possível estabelecer uma correlação direta entre negociação prevalecer sobre legislação, negociado prevalecer sobre legislado e a geração de empregos, que é um outro ponto que está sendo muito colocado. Flexibilizar a legislação trabalhista, fazer os acordos prevalecerem, isso favoreceria a geração de emprego. Dá realmente para fazer essa correlação? Dá para fazer essa correlação, mas antes disso, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, talvez exista uma errônea colocação quando se fala dessa negociação coletiva. Nós não podemos dizer que o negociado possa prevalecer sobre o legislado, até porque talvez nós sejamos um dos únicos países do mundo que alçou a um patamar constitucional todos os direitos trabalhistas. Está tudo lá no artigo 7º da Constituição Federal. Férias, 13º, compensação de horário, insalubridade, fundo de garantia, redução de jornada, valor de hora extra, está tudo lá. Então é uma ironia nós dizermos negociado sobre o legislado, porque nós não podemos subtrair nenhum dos direitos que está na Constituição Federal. O que nós estamos falando é... E outra coisa, também acho que não é válido hoje em dia se falar em fraqueza de sindicato. Quando a CLT foi criada há mais de 70 anos, nós tínhamos 70% da população no campo, 30% nas cidades. Nós não tínhamos Justiça do Trabalho, não tínhamos Ministério Público do Trabalho, não tínhamos sindicatos, não tínhamos centrais sindicais, não tínhamos uma auditoria fiscal do trabalho como temos hoje. Não tínhamos internet, não tínhamos smartphone. Então, o conceito de hipossuficiência que se tinha há 70 e poucos anos atrás não é o mesmo. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte: valendo o acordo e a convenção coletiva sendo lei entre as partes, nós estamos a tratar de atentar para as especificidades de um Brasil tão heterogêneo, uma vez que um trabalhador metalúrgico do ABC Paulista não é igual a um trabalhador metalúrgico do interior da Paraíba ou do interior do Amapá, uma vez que um comerciário de Belo Horizonte ou de Porto Alegre não é igual a um comerciário do interior do Mato Grosso, de uma cidade de 12 mil habitantes. Então, como hoje nós temos 11 mil sindicatos de trabalhadores espalhados pelo Brasil, em qualquer cidade pequena do interior, você tem lá uma menina com o iPad na mão, com o telefone do advogado, que às vezes o trabalhador tem mais informação do que o pequeno empresário, porque 85% a 90% dos empresários brasileiros são micro e pequenos, e, portanto, tem muito mais dificuldade em cumprir toda essa burocracia, em atentar para todas as especificidades do nosso modelo, desse emaranhado de legislação que nós temos. O que nós estamos propondo, nós não, o que o Brasil está propondo é uma modernização em que uma convenção coletiva possa, respeitando o princípio da autonomia privada coletiva, que está lá no artigo 7º, inciso 26º da Constituição Federal, ela possa prevalecer sobre esse arcabouço legislativo ultrapassado e que não está mais adequado à modernidade. Eu costumo dizer que hoje a CLT é uma legislação tamanho único que trata igualmente os desiguais, porque ela trata um advogado, um engenheiro, um jornalista da mesma forma que um trabalhador de chão de fábrica que eventualmente não conseguiu concluir o seu ensino fundamental, não por culpa do empregador, mas por culpa de toda a circunstância envolvidas na sua ambiência social. Deputado Patrus Ananias, PT de Minas Gerais. Deputado, o Brasil hoje tem mais de 12 milhões de desempregados, que inclusive foi um ponto que o deputado Lips chamou a atenção. Nesse momento de crise, na sua avaliação, o momento de crise que nós estamos vivendo hoje, que o país passa hoje, é o momento de se fazer uma mudança dessa natureza? É o momento de nós fazermos outras mudanças no sentido de promovermos o crescimento econômico do país, promovermos o desenvolvimento regional, mantermos e ampliarmos as conquistas sociais que nós tivemos no Brasil, a partir do primeiro mandato do presidente Lula. Nós sabemos hoje que o crescimento econômico pressupõe políticas de inclusão social, é incluir para crescer. As pessoas, quando recebem o Bolsa Família, quando recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, que a reforma da Previdência está extinguindo, quando recebe os benefícios previdenciários, que estão sendo também extintos, as pessoas quando recebem o salário mínimo,
os salários melhores, elas compram. E com isso aquecem a economia local, regional, promove o desenvolvimento. O comércio vendendo mais, compra mais da indústria, da produção agrícola, e nós temos um ciclo virtuoso da economia. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje é exatamente o oposto disso. É uma aposta nas impossibilidades do país. A reforma trabalhista não é um fato isolado. Eu quero primeiro contextualizá-la. Um conjunto de ações que apontam, primeiro, para o desmonte das políticas sociais, direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, e o que é mais grave, aponta para a quebra da soberania nacional, da dignidade do nosso país. Nós tivemos inicialmente a PEC 241 aqui na Câmara, 55 no Senado, aprovada, é a Emenda Constitucional 95, que congela o país por 20 anos. Congela por 20 anos todos os investimentos sociais, educação, saúde, trabalho, assistência social, segurança alimentar, assina a sentença de morte do programa Bolsa Família, compromete a soberania do país, congela o Brasil por 20 anos em termos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, científico, um país que precisa crescer, gerar empregos, abrir perspectivas para o seu povo. Agora vem a reforma da Previdência, que não é a reforma da Previdência, é o desmonte da Previdência, especialmente a Previdência Rural, trabalhadoras e trabalhadores rurais, tem que trabalhar até 65 anos, aponta para o fim, como eu disse, do benefício de prestação continuada, que é um programa extremamente justo, atende os mais pobres, pessoas idosas com mais de 65 anos, ou pessoas com deficiência incapacitadas para o trabalho, que têm uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, e que recebe o benefício do salário mensal. Eles querem aumentar a idade para 70 anos e desvincular do salário mínimo. Deputado, a gente vai discutir a reforma da Previdência no outro programa. Eu acho fundamental nós contextualizarmos. Nós temos que ter uma visão global da sociedade, uma visão holística. A reforma trabalhista, com a qual estou identificado, estou participando lá da comissão, ela se insere nesse contexto. Então, eu acho importante nós contextualizarmos para deixar claro, não é reforma trabalhista, é desmonte do direito trabalhista no Brasil. Deputado, eu tenho aqui uma pergunta de Paulo Luiz, de Afogados da Engazeira, Pernambuco. Ele manda pelo WhatsApp a seguinte participação. Ele diz o seguinte, na realidade não é uma pergunta, é um comentário. Não é bom para os trabalhadores que os acordos dos sindicatos sejam decisivos. Existem sindicatos que recebem benefícios dos patrões para ferrar com os trabalhadores, é a expressão dele. O remédio é piso salarial com leis duras para os patrões. O que o senhor acha disso? É claro, o direito do trabalho nasceu com a lei. Tem uma frase clássica de Lacordaire, grande pensador, cristão, religioso francês, que na luta para consolidar o direito do trabalho, cunhou uma frase definitiva. Entre o forte e o fraco é a lei que liberta. A liberdade oprime. Se nós estabelecemos o princípio do negociado, a liberdade contratual, nós estamos colocando forças diferenciadas. De um lado, o capital, que pode tudo, né? De outro lado, aquele que só tem a oferecer a sua força de trabalho. Vai acontecer o quê? Ele vai submeter às condições impostas pelo empregador. Eu vivi na minha infância, no norte de Minas, uma experiência que me marcou muito. Os trabalhadores rurais não tinham nenhum direito. O Estatuto do Trabalhador Rural é de 1963, veio o golpe de 64, aquele clima de perseguição, só no final dos anos 60 é que a legislação trabalhista começa a chegar ao campo. Trabalhadoras domésticas, trabalhadores domésticos também não tinham nenhum direito. O que nós vivemos naquele período? A parte economicamente mais fraca, tinha que submeter às condições impostas pelo empregador. E um dado importante também, nós vivemos numa sociedade conflitiva. Pessoas, grupos, classes sociais têm interesses diferenciados. O papel do Estado democrático de direito é possibilitar que essas diferenças, esses conflitos, sejam processados eticamente e democraticamente. Mas vamos ser claros, os detentores do capital, os empresários, querem corretamente ampliar os seus ganhos, querem ter mais lucros. E os trabalhadores, os pobres, querem ampliar, com muita luta, com sofrimento, os seus espaços de cidadania, os seus ganhos, o seu acesso aos bens e serviços básicos da vida. Deputado, vamos ouvir o Ministério Público? Pois não. Agora, Ronaldo Fleury, Procurador-Geral do Trabalho. Então, Ronaldo, recentemente, numa audiência aqui na casa, o senhor falou que mais de 85% da CLT já foi modificada.
Esse é um dos pontos que sempre vem à tona quando se discute a questão trabalhista. A CLT é de 43, não é isso? De 43 é uma legislação ultrapassada, como foi comentado pelo representante da CNI, muita coisa já aconteceu de lá para cá, mas o senhor comentou que mais de 85% da CLT já foi modificada. Os pontos que estão em discussão agora, esses pontos também já foram modificados? Na sua opinião, não precisam ser ajustados? Bem, vários pontos dos que estão em discussão já foram modificados durante esse período. Por exemplo, o controle de jornada. Recentemente houve uma portaria ministerial regulamentando o controle de jornada, que deveria ser por ponto eletrônico, para a segurança dos próprios empregadores também e dos empregados. Claro, estou falando dos bons empregadores. Vários pontos que estão colocados aqui já foram alterados. Foi colocado, salvo engano, pelo Dr. Forlan, que a CLT hoje, o marco normativo do direito do trabalho já não é mais a CLT, é a Constituição. Então é uma falácia nós falarmos em direito trabalhista velho. Direito trabalhista, que é uma senhora, CLT, não, pelo amor de Deus. O direito trabalhista, ele foi sendo reformulado ao longo do tempo e muitas vezes para atender aos interesses da classe empregadora, alguns interesses muito justos, diga-se de passagem. E o que é interessante a gente ver de todo esse debate das questões que foram colocadas, primeiro, uma questão que eu vou ousar discordar, é falar que hoje nós temos no Brasil, cidades do interior até, trabalhadores melhor informados do que empregadores. Eu já tenho 34 anos lidando com a Justiça do Trabalho, como servidor e depois como procurador, e eu afirmo que esta não é a realidade. Muito ao contrário. Esta insegurança jurídica, que também foi falada aqui, ela tem em todas as áreas e ela é própria de qualquer país democrático, qualquer país que tem um poder judiciário independente, um poder judiciário que tem liberdade para interpretar as normas. Essas propostas, elas vão trazer segurança jurídica? Não, não vão trazer. Elas vão criar ambiente para a criação de empregos? Também não. Por que eu estou afirmando isso? Porque essas mesmas reformas já foram tentadas em vários outros países do mundo. E em nenhum deles houve a criação de emprego. O que houve? A mera transformação em empregos protegidos por prazo indeterminado e empregos desprotegidos. Empregos com menores salários, com uma alta rotatividade de mão de obra. E se aconteceu isso em todos os países em que foi tentado, por que no Brasil ocorreria diferente? A diversidade que foi colocada aqui pelos próprios debatedores, ela traz em si a própria justificativa do porquê que nós não podemos implantar o negociado sobre o legislado. Nós não podemos porque nós não podemos comparar um sindicato dos metalúrgicos de São Paulo, um sindicato dos petroleiros, Sindicato Nacional dos Petroleiros, com o sindicato dos trabalhadores terceirizados lá da minha cidade de Lavras, em Minas Gerais. Se a gente for pegar esses sindicatos terceirizados, quantos trabalhadores ele representa e quantos são filiados? Nós teremos o quê? Talvez 20, 30 trabalhadores decidindo 3 mil, 10 mil trabalhadores o destino. Eu tenho aqui uma pergunta de Célio Borba, infelizmente ele não disse de onde é, ele colocou, de Curitiba, Célio Borba de Curitiba. Ele diz o seguinte: alguns acordos coletivos que são discutidos entre governo e sindicato, em alguns pontos específicos, podem não agradar ao trabalhador. O trabalhador pode unicamente, imagina que ele quer dizer individualmente, questionar esses acordos? Atualmente, isso é perfeitamente possível, e legítimo que quem não se sentir defendido por aquele acordo questione judicialmente. Uma das maiores armadilhas e crueldades deste projeto é justamente isso. Se, por qualquer motivo, um acordo coletivo for anulado, uma determinada cláusula do acordo coletivo for anulado, por exemplo, um grande acordo tem uma cláusula ilegal, abrindo mão, por exemplo, da licença maternidade. E, sob o argumento de uma cláusula compensatória, digamos que a empresa deu aos trabalhadores um abono
salarial. Mas a licença maternidade não está prevista na Constituição? Tá, e justamente por isso que eu estou usando esse exemplo. É passível? Não, eu estou usando esse exemplo estapafúrdio justamente para mostrar a ilegalidade de um possível acordo. Sim. Né? Então, esse acordo seria passível de anulação, não há a menor dúvida. Seria o acordo todo e não só esse ponto? Nós pedimos, sempre quando o Ministério Público ou a parte interessada vai pedir, ele pede a anulação daquela cláusula. Ainda que seja uma cláusula decidida por 20, 30 trabalhadores associados ao sindicato, todos os demais trabalhadores vão ter que ressarcir a empresa daquela cláusula que foi compensatória. Espera aí, mas se eu não sou sindicalizado, eu não pude votar com relação àquele acordo. E mesmo assim eu vou ser penalizado também com a obrigação da devolução. Então, esse dispositivo do projeto de lei, na verdade, ele visa criar uma amarra, não só para os trabalhadores, para os sindicatos, mas também para o próprio Ministério Público, a quem compete constitucionalmente arguir a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de acordos coletivos, eventualmente, que contenham alguma ilegalidade. Rapidamente, para a gente tentar fechar um pouco o entendimento dessa questão da negociação, negociar passa a ser obrigatório ou não havendo negociação, prevalece a lei? Outro problema desse projeto de lei. Não é obrigatório, a empresa se recusando, ou até o sindicato se recusando também a negociar, as partes ficam descobertas, porque o projeto de lei ele traz uma questão que, no ponto de vista do Ministério Público, obviamente, já estava pacificada pela própria Constituição na reforma feita pela emenda 45, que da ultratividade da norma. Nós entendemos que, pelo texto constitucional, a norma, enquanto não for substituída por norma coletiva, um acordo ou uma convenção coletiva, enquanto não for substituída por uma nova, ela prevalece. Pelo projeto de lei, não prevaleceria, porque esse seria um dos pontos que deveria ser negociado. E outro problema, a empresa se negando a negociar, não vai ter uma norma coletiva vigente, a categoria vai ficar desprotegida e o sindicato não vai poder nem ter a quem recorrer, porque só pode recorrer ao judiciário trabalhista se houver a concordância da empresa. Então é a institucionalização da desproteção dos trabalhadores. Antes da gente ir para o segundo bloco, eu gostaria de ouvir Alexandre Furlan em relação à questão europeia, que também é sempre citada como referência. A crise na Europa, principalmente Portugal, Itália, Grécia, as mudanças que foram feitas lá. A situação europeia, a situação trabalhista na europeia, a tradição do trabalhismo na Europa, isso pode ser usado como referência para a situação brasileira? Na verdade, o Dr. Fleury usou isso para dizer que o Brasil é igual à Europa. E o Brasil é totalmente diferente da Europa, porque na Europa se adotaram as convenções protetivas da dispensa, que nós estamos querendo fazer no Brasil, que ia ser o caos total, a 158 no Brasil, que está sendo discutida, que é justamente isso. O que está acontecendo na Europa? Se criou o que o Dr. Fleury falou, um trabalhador dual. Aquele que está dentro da empresa, que não pode ser dispensado, inibe a que os que estão fora e não são contratados pelos empregadores possam receber o mesmo tipo de proteção. O nosso caso é totalmente diferente. E me desculpa, mais uma vez aqui, o Dr. Fleury falou em ultratividade. A decisão do TST ao criar a súmula 277, falando da ultratividade, ela simplesmente engessou totalmente a negociação coletiva, ao contrário do que está se querendo dizer. Porque a partir do momento que eu digo uma norma que tem um prazo de validade de no mínimo 1 e no máximo 2 anos e que é negociada num determinado momento específico por uma determinada categoria, vale para sempre, a não ser que a categoria vá lá e quer dizer, se eu dou um 14º salário num ano, porque a minha empresa vai bem, e no outro ano eu estou indo muito mal, eu nunca mais vou poder suprimir o 14º salário, porque ninguém mais vai querer negociar comigo, porque aquilo já se incorporou. E uma pergunta até aqui, aonde que essa mudança na legislação mexe com o papel de fiscalizador do Ministério Público em relação aos instrumentos coletivos? Em nada. O Ministério Público hoje, o que acontece é que às vezes o Ministério Público entra com ações civis públicas, invalidando uma cláusula que foi licitamente negociada. Digo exemplo de horas em itinere, por exemplo, eu tenho exemplos de 7 anos de um acordo coletivo firmado, entrou um procurador, achou que aquilo não podia, e hoje os empregados vão a pé de novo para a empresa quando tinha uma condução que passava num determinado local de uma cidade pequena e os apanhava para ir para lá. Então, só para finalizar o meu raciocínio, que eu esqueci de falar isso no começo,
Essa pauta de modernização não é fruto de agenda de crise nenhuma. Nós já discutimos isso há muito tempo. Em 2003, quando o presidente Lula propiciou a uma primeira reunião tripartite que se chamou Fórum Nacional do Trabalho, essa agenda já estava em debate. E lá, no Fórum Nacional do Trabalho, a página 57, se disse pelos trabalhadores, pelo governo e pelos empregadores a importância de se respeitar a negociação coletiva. Hoje, na audiência pública que ocorreu à tarde aqui na Câmara dos Deputados, os sindicalistas da Força Sindical Juruna e outros disseram: será que nós vamos continuar a precisar sempre ter tutela sobre nós? A central é a favor da negociação coletiva. É melhor o trabalhador errar junto com os seus, porque é um aprendizado do que alguém vinha dizer o que é certo e o que é errado para mim. O problema é esse. Nós partimos da premissa que o trabalhador é um coitadinho. Nós partimos da premissa que o empresário, que 85% do Brasil, repito, é pequeno, é micro e pequeno, que o empresário é um capitalista explorador opressor e que o trabalhador é um coitado explorado e oprimido. Enquanto nós estivermos com esse tipo de discurso, que é ideológico e pouco pragmático, nós não vamos conseguir avançar e nós vamos continuar cada vez mais recebendo uma carga insuportável para o pequeno empresário. Eu não estou falando do grande. O nosso problema no Brasil é que também nós temos um grande defeito. Nós tratamos a exceção como se fosse a regra. O empresário tal, lá no interior do Mato Grosso, foi descoberto 8 trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo. Todo fazendeiro que tem no Mato Grosso tem trabalho escravo. Então, no Brasil, nós tratamos exceção como se fossem regras. E é isso que tem atrapalhado. Eu não vejo, desculpa, deputado Patrus, por exemplo, como desmonte de política social. As políticas sociais não têm a ver com a reforma trabalhista. As políticas sociais são necessárias e devem ser aplaudidas. Assim como eu não defendo o mau empregador. Em 2013, para finalizar, para ver como as coisas são. A gente não fala aqui de 50 milhões de trabalhadores informais no Brasil, né? São 50 milhões de informais que não contribuem com a Previdência, que não têm carteira assinada, que não têm FGTS. Esses nós estamos deixando de lado. Esse aí nós não falamos. Agora, em 2013, quando o Brasil alardeava para o mundo inteiro que só tinha 4,8% de desempregados no país, o seguro-desemprego subiu de 27 para 40 bi. Por quê? Por que a gente não vai atrás dessa fraude, que é o empregado que força a demissão e para fazer acordo com o mau empregador para receber o seguro-desemprego enquanto está trabalhando sem registro? Então nós temos muita coisa para olhar e nós ficamos dizendo que a gente tentar modernizar a relação de trabalho para gerar mais emprego, mais competitividade, mais produtividade é subtração de direitos. Então eu acho que nós estamos caminhando contra aquilo que o mundo tem como razoável e como determinante para qualquer país que queira crescer. Eu vou ouvir os dois parlamentares em relação à questão dos direitos do trabalhador Lógico. Temporário. Eu só queria comentar isso. Eu só quero rapidinho, Fleury, por favor, rapidinho, você queria fazer um comentário? Não, só porque nós fomos citados, eu acho que de uma forma absolutamente indevida. A todos seremos. Porque foi colocado como um procurador entra com ação, pede anulidade, prejudica todo mundo. Bem, se a cláusula foi anulada, foi pelo Poder Judiciário. Esse procurador, ele pode até pedir. Se ele não tiver razão, não vai ganhar. Né? Para isso existe o Poder Judiciário. Isso é importante que se diga. E só para contextualizar, o estudo que eu apresentei na audiência pública da Comissão de Reforma Trabalhista foi um estudo feito pela OIT em 63 países. Pela OIT, que é uma instituição absolutamente independente. Tá? Então, só para contextualizar, eu não peguei 2, 3 países da Europa, sei, por exemplo, o México, que é uma situação bastante parecida. Deputado Vitor Lippe, o senhor gostaria de comentar? Bom, eu queria contextualizar, porque nós começamos muito focados. Por sinal, o que eu tenho ouvido por aí, até porque esse assunto é muito importante, eu acho que mexe com uma expectativa da gente mudar algumas coisas no Brasil que preocupam muito a gente. Eu, como brasileiro, eu fico pensando como eu, como deputado, o deputado Patrus Zanani, como é que a gente pode melhorar esse país? É para isso que a gente está aqui. Nós estamos vivendo a maior crise. E olha, eu vejo as pessoas no supermercado tristes, eu vejo as pessoas ansiosas, aumentou os casos de urgência, emergência, de depressão no país, o fechamento de empresas, as pessoas estão muito assustadas, o Brasil passa por uma situação muito complicada. Por sinal, herança, obviamente,
do partido, no trabalho do partido do deputado Patrus Ananias, que nós estamos tentando... Resposta solicitada. Calma. Nós estamos tentando... Porque é o seguinte, ó, é lógico que isso aí não foi obra, sei lá, não foram os americanos, não foram os franceses que criaram a crise do Brasil. Eu quero crer que um governo ficou 12 anos no poder e aí nós estamos vivendo a maior crise da história, né? E sem precedentes, e aí o deputado diz, olha, tudo que vocês vão fazer agora é para acabar com o Brasil, acabar com os programas sociais. Me desculpe, deputado, nós estamos vivendo uma crise dramática e nós estamos encontrando saídas aqui num debate que a sociedade tem que ter, porque tem muitas coisas que estão prejudicando o Brasil. Lógico que não vai ser isso, pelo contrário, o que eu tenho ouvido por aí, Maricela, é que essa proposta do governo ela é extremamente tímida. E eu concordo com o doutor Ronaldo, ela não vai mudar muita coisa, nós precisamos acrescentar muita coisa aqui. Por quê? Porque uma das mais graves distorções que eu já ouvi desse país está aqui. Para quem quiser ver, não sei se é possível aí. Acho né? que não dá Nós estamos leitura, mostrando, mas eu posso ler aqui, isso aqui tem aqui a fonte e tudo mais, eu posso passar para vocês. Estão me dizendo que se eu virar, dá para... eu inclusive encaminhei isso para a comissão e tal, para a imprensa. Então, aqui está uma pesquisa mostrando que nós não somos iguais ao resto do mundo. Não, queremos ser, mas hoje nós temos algumas distorções aqui, embora nós tenhamos muitos direitos e temos que ter, eu volto a dizer, ninguém quer mexer em direito de ninguém, isso é sagrado. Ninguém quer piorar a condição de trabalho. Calma, mas vamos lá, vamos chegar lá. Se não quer mexer, deixa como está. Eu acho que nós temos que chegar ao seguinte, onde é que o país está perdendo gravemente? Por que nós estamos matando empresas e matando empregos? Porque é isso que a população quer uma saída. Pode ser que para o senhor esteja ótimo como está. Eu acho que não é isso que a grande maioria dos brasileiros acha e a maioria dos empresários, os empregadores, os micro e pequenos empresários, aqueles que também como os trabalhadores trabalham muito. O deputado Patrus Ananias poder responder, que eu preciso terminar o bloco. Mas eu vou dizer qual é a preocupação principal, que nós vamos ter que buscar um caminho que não é só esse aqui, eu concordo que não é só esse. Olha só, no Japão, nós temos 2.500 novas ações trabalhistas por ano. É um país bastante, vamos dizer, cordato e tal. Mas a França, que é um país muito sindicalizado, e todo mundo sabe disso, 70 mil novas ações trabalhistas. Os Estados Unidos, que é um país, vamos dizer assim, com 50% maior a população do que o Brasil, 75 mil ações trabalhistas novas por ano. No Brasil, mais de 3 milhões de novas ações. Não estamos falando aqui de 10, 20%, nós estamos falando de 30 a 40 vezes. Isso custa certamente mais de 20 bilhões de reais por ano, e isso sai do sistema produtivo de quem... E não vamos falar aqui, eu não quero defender aqui Volkswagen, Ford, grandes empresas, eu estou falando da grande maioria dos empresários que acorda de manhã, trabalha de manhã, de tarde, de noite, final de semana, para ter 2, 3 empregados, sabe? Aquela luta, porque o Brasil, felizmente, viu? O Brasil é o número de maiores empresas hoje do mundo, é o Brasil. Vamos falar sobre a questão da judicialização. Precisamos encontrar saídas para isso. Certamente não é só essa questão do legislado ou acordado sobre o legislado. Temos, deputado Patrus, com muita responsabilidade, encontrar alternativas para recuperar o Brasil de volta, porque é isso que a sociedade espera da gente, e eu discordo do senhor que isso que nós estamos propondo vai acabar com o país, acabar com todos os programas sociais. Eu queria insistir, porque o senhor deixa isso e fala como se isso fosse uma verdade. Deputado, talvez para o senhor, não para nós que estamos propondo essas mudanças. Eu vou apelar para a sua paciência de mineiro e prometo começar o segundo bloco com o senhor, porque eu preciso terminar o primeiro bloco. Nós mineiros sabemos ouvir, pacientemente. Os paulistas são mais ousados. Muito obrigada. Nós somos mais Bom, eu preciso fazer um intervalo. Se você não participou, ainda dá tempo, pelo 0800 6969, e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, Twitter @xnacional ou pelo WhatsApp 61 99 620 2573. O Expressão Nacional volta já, não saia daí.
Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje nós estamos debatendo a proposta de reforma trabalhista. Eu recebo o deputado Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, e Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI. Eu quero começar nesse bloco mostrando um número que é o seguinte: a proposta estabelece que empresas que tenham acima de 200 empregados podem eleger pelo menos um representante que não precisa ser alguém sindicalizado para participar das negociações e até mesmo na solução de eventuais problemas trabalhistas que aconteçam na empresa. E aí eu tenho aqui um dado que mostra o seguinte: hoje, segundo o IBGE, em 2014, as empresas brasileiras que tinham até 4 empregados representavam quase 71% das empresas brasileiras. De 5 a 9, esse número passa de 15%, quase 16%. De 10 a 99, 12,5% aproximadamente. E acima de 100, 0,79%. A gente não conseguiu fazer um corte acima de 200, mas se acima de 100 não chega sequer a 0,8%, acima de 200 dá para perceber que o número é ainda bem menor. Então, se a gente somar somente essas duas faixas aqui, a gente chega a quase 87% das empresas brasileiras. E se a gente agregar a terceira faixa, a gente chega à conclusão de que mais de 99% das empresas brasileiras têm até 99 empregados. Ou seja, o que está previsto no projeto de lei de haver um representante nas empresas com mais de 200 empregados vai atingir um número muito reduzido de empresas brasileiras. E aí eu gostaria de ouvir sobre esse aspecto o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Deputado, em relação a essa questão, em que medida que esse tipo de proposta que está estabelecida no projeto enfraquece os sindicatos, uma vez que esse representante ele não precisa ser sequer sindicalizado? Eu considero que enfraquece sim os sindicatos. Os trabalhadores de empresas com menos de 200 operários não terão esse representante. Eu me lembro bem que quando comecei a minha militância como advogado trabalhista, professor de Direito do Trabalho, nos anos 1970, 1980, nós defendíamos a liberdade e a autonomia dos sindicatos para o período da ditadura, o direito de greve, e defendíamos também a liberdade, né, o prevalecimento do contrato coletivo, mas tendo como base as garantias fundamentais asseguradas na Constituição e na legislação trabalhista. Ninguém é contra o processo de negociação. E queremos também representações legítimas e autênticas dos trabalhadores, né, vinculados ao movimento sindical. O que nós queremos é que essas conquistas, o plus, aquilo que vai além, tenha como base os direitos fundamentais dos trabalhadores, assegurados na Constituição e na legislação trabalhista. Esse é um outro ponto importante que você menciona, Maristela, porque nós temos no Brasil um grande número de trabalhadores que não são sindicalizados, espalhados por esse grande território nacional. Temos também sindicatos que não são representativos, temos que reconhecer isso, os velhos sindicatos pelegos, que muitas vezes têm mais vínculos com os empregadores do que com as suas bases de trabalhadores. Por tudo isso é que eu acho que o ponto fundamental, o ponto de partida, é nós estabelecermos uma base legal, constitucional, legislação trabalhista. A partir daí, vamos ampliar os espaços de negociação, sim, mas garantido para os trabalhadores, considerando essa realidade brasileira, milhares, milhões de trabalhadores que não são representados por sindicatos, ou que não são sindicalizados, ou que não têm sindicatos efetivos, representativos. Nós temos que considerar esta realidade. Mesmo no caso dos sindicatos mais fortes, foram mencionados aqui, metalúrgicos, petroleiros, uma situação como essa que nós estamos vivendo é uma situação que fragiliza o trabalhador em todos os níveis. Porque nós temos um grande número de desempregados, e é preciso lembrar que o atual governo já está aí há quase um ano,
e tomar o poder exatamente para resolver o que eles chamavam de crise, né? E de lá para cá, essa crise só tem ampliado, inclusive, o número de desempregados. Então é fundamental que num contexto como esse, a gente tenha claro que o poder de barganha, de negociação do trabalhador cai muito. Porque se o empregador tem 13 milhões, 14 milhões de desempregados, a marcha de manobra dele é muito grande. Você não quer não? Tem outro que quer. Se você não quer submeter às mesmas condições, milhões de outros que querem. Daí a importância de ter essa legislação. E nós defendíamos também naquela época, eu acho importante hoje, nós temos que discutir no Brasil também a segurança no trabalho. Quando o trabalhador e o empregador fazem um contrato, eles estabelecem uma relação. Esse contrato não pode ser rompido unilateralmente, não. Esse contrato, para ser rompido, tem que ter um motivo. Então nós temos que discutir também no Brasil isso, a segurança no trabalho. E os motivos pelos quais um trabalhador pode e deve ser desempregado, despedido. Condição econômica, crise, dificuldade. Aí tem que ter critérios seletivos, né? Quem deve ficar, quem é pai de família, quem tem maiores responsabilidades, né? Agora, eu quero deixar claro também aqui o nosso compromisso com os micro, pequenos e médios empreendedores. Claro que nós sabemos que é uma situação diferente, mas a questão salarial não pode ser resolvida no nível da penalização dos trabalhadores. É preciso dar condições ao pequeno e médio empresário para que ele possa expandir os seus negócios. Aí é o mercado interno, aí é o desenvolvimento regional, aí são as políticas de apoio, nós temos um projeto de país. Na verdade, fala-se aqui de micro, pequenos e médios empresários, mas o que nós temos no Brasil hoje, e as medidas encaminhadas a este Congresso atestam isso, é um governo a serviço dos interesses do grande capital internacional e dos seus históricos servidores no país. Não é um governo comprometido com um projeto de desenvolvimento regional, com micro, pequenos e médios empreendedores locais e regionais, não é. O que nós estamos discutindo e votando aqui no Congresso a toque de caixa, numa operação arrastão de terra arrasada, são medidas que beneficiam o grande capital e cada vez mais submete o país aos interesses deste capital internacional. Deputado, eu gostaria de colocar aqui uma outra observação que chegou de Pernambuco. Pernambuco está bastante participativo, agradeço a audiência do pessoal de Pernambuco. O Misael Araújo, ele diz o seguinte: o governo propõe uma mudança no tocante ao contrato de experiência, hoje nos atuais 45 dias. A proposta aumenta para 120 dias, prorrogável por mais 120. Acho que é uma aberração. Ele quer saber a opinião dos parlamentares em relação a isso, mas uma das coisas que tem se falado muito é em relação aos trabalhadores temporários. Existe uma preocupação muito grande de que os trabalhadores fixos, vamos dizer assim, das empresas, sejam substituídos por trabalhadores temporários. Apesar de a legislação estabelecer, me parece que de forma bem clara, em que momentos pode haver trabalhadores temporários. Eu vou querer, inclusive, ouvir o procurador em relação a isso. Eu vou pedir para colocar no ar os direitos que hoje tem o trabalhador temporário. Podemos ver? Equivalência de remuneração em relação aos trabalhadores efetivos da empresa, jornada de 8 horas até 2 horas extras com acréscimo de 20%, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, indenização por dispensa sem justa causa, seguro contra acidente de trabalho e proteção previdenciária. Procurador Fleury, me parece que esses direitos permanecem assegurados, segundo a proposta, ou não? Podem ser negociados. Esses também podem ser negociados? Podem ser negociados. Porque os direitos podem ser negociados, eles estão colocados de forma absolutamente geral. E algumas questões, por exemplo, o projeto, ele não traz a limitação de 8 horas, e nem a limitação semanal de 44 horas. Ele só traz a limitação mensal de 220 horas. Em meses de 5 semanas? Em meses de 5 semanas. Então, se a gente colocar essa jornada, né, de 8 horas que está prevista na CLT, em conflito com a possibilidade de acordo coletivo, de negociação, de uma jornada que não tem mais limite pela proposta do projeto de lei, o que vai prevalecer? Vai prevalecer, como colocado, o acordado. Então, deixa de ter um limite diário e passa a ter um limite mensal. Se aprovado o PL como está, o limite que existe hoje na CLT, ele acaba. Até eu vejo muito o governo falar, eu vi o ministro do Trabalho falar em jornada de 12 horas, hoje não pode passar de 12, eu não sei onde é que está essas 12. Porque, na verdade, o que existe hoje é 8 mais 2. Situações excepcionais,
né, de catástrofe, tudo que pode ser acrescido de mais 2. Então eu confesso que eu não sei essas 2, normalmente é 8 e mais 2 que são as horas extras. Pelo projeto, como não há essa limitação, né, a única limitação é 220 horas, cairia por terra também essa alimentação diária de 8 horas. Então, na verdade, essa proposta, ela elastece demais o contrato temporário, de modo a permitir que haja substituição do contrato por prazo indeterminado pelo contrato por prazo temporário. Eu quero deixar claro aqui a questão do posicionamento do Ministério Público do Trabalho. Né? Nós não estamos aqui para defender posicionamento de partido, posicionamento ideológico. O posicionamento do Ministério Público ele é técnico com base no que diz as nossas leis, a Constituição e, obviamente, com base no que diz as normas internacionais e a prática que a gente vivencia no dia a dia, nas inspeções que a gente faz, nas investigações que o Ministério Público faz. O deputado Vitor Lippe comentou sobre a questão do excesso de ações na Justiça Trabalhista brasileira. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu sugiro que o deputado e todos os que usam esse argumento façam uma pesquisa sobre quais são os maiores litigantes na Justiça do Trabalho. E eles vão ver que mais de 90% dessas mais de 3 milhões de ações que tem todo ano na Justiça do Trabalho pertencem a um grupo muito pequeno, normalmente sistema financeiro e o próprio governo. O próprio governo, as empresas de economia mista, estão dentre os maiores litigantes da Justiça do Trabalho. O sistema financeiro, os grandes bancos. Então, na verdade, quando a gente fala desse número, nós não estamos falando, na verdade, daquele pequeno empregador. O pequeno empregador, ele não tem dinheiro para pagar os honorários, de um advogado para ir para o TST. Ele vai fazer um acordo ali. E nós temos um problema também no Brasil, que é a falta de fiscalização do trabalho. Esse é um outro ponto que eu gostaria de tocar. Eu gostaria de ouvir o deputado Vitor Lippe em relação a isso. Deputado, o projeto fala muito sobre dobrar multas, aumentar a fiscalização, impedir que a primeira identificação de irregularidade seja simplesmente uma notificação, que de pronto a empresa já seja multada. Mas não adianta colocar no papel um monte de multa se não tiver quem fiscalize e quem faça cumprir essa legislação. O Brasil hoje tem uma estrutura que permita fazer fiscalização para garantir que essas multas possam ser cobradas? Olha, Maricela, ou melhor, para garantir que, que o trabalhador tenha o seu direito respeitado, né? Nós temos uma preocupação muito grande. Eu volto a dizer, a palavra desenvolvimento, né, até teve um Papa que foi muito sábio quando ele disse que hoje a nova palavra da paz chama-se desenvolvimento. Porque você não consegue melhorar a vida das pessoas sem desenvolvimento. Nós podemos rezar, podemos querer, podemos discutir muito, mas se você não produzir, se você não tiver desenvolvimento, você não tem como distribuir isso, você não tem como melhorar a vida das pessoas. E isso me preocupa muito, porque todos os indicadores de quem produz nesse país, doutor Ronaldo, são muito ruins. Nós temos, volto a dizer, uma das piores condições de competitividade do mundo, o sistema tributário mais complicado do mundo, o custo dos encargos trabalhistas hoje, que a gente quer dar mais emprego, todos nós queremos, mas não adianta a gente querer, é preciso que a pessoa que está trabalhando lá, e não é fácil ter uma empresa, uma pequena empresa, é difícil, né? Se fosse fácil, meu Deus do céu, não fechariam tantas empresas todos os dias, milhares de empresas, nós tivemos um fechamento, acho que superior a 2 milhões de empresas pequenas, médias e grandes no Brasil. Então, é muito difícil também produzir. A vida do trabalhador é difícil, mas a vida de quem produz a riqueza, de quem paga o imposto, de quem, gera a riqueza do país também é muito difícil. E só para dizer como é complicada a vida dessas pessoas, isso é um dos pontos. Eu não estou dizendo que só isso vai resolver tudo, lógico que não, mas tudo que o Congresso puder fazer para melhorar a geração de riqueza, o ambiente de negócios, para fortalecer a economia do país, isso sim é respeitar quem produz também. E nós não queremos tirar direito de ninguém, óbvio que não, mas nós temos que simplificar o país. A reforma tributária tem esse objetivo. Outra questão importante, os encargos trabalhistas. O custo médio dos encargos trabalhistas no Brasil é 71,4%. Significa o seguinte, se a gente paga R$1.000 para o funcionário, na verdade, para o empregador custa 1.704. Na média do mundo é 20%. Quer dizer, no resto do mundo,
Se a pessoa recebe R$1.000, o empregador vai gastar 1.200. Aqui gasta 1.700. Quer dizer, nós temos uma dificuldade. Tudo aqui é mais difícil, tudo é mais caro. E volto a dizer ainda de novo para o doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo, nos preocupa muito. Eu tenho ouvido isso dos pequenos, dos médios empresários. Eles têm uma insegurança. Ninguém quer dar emprego, eles morrem de medo. Por quê? Eles pagam direitinho, aí dá tudo certinho, aquele esforço danado, mesmo sem ter uma consultoria jurídica, sem eles serem os maiores especialistas do mundo em CLT, mas eles procuram fazer o melhor possível para o seu funcionário. Muito bem. Aí o funcionário sai, no outro dia, aí ele assina lá, olha, eu estou de acordo, receber tudo direitinho, faz a homologação. No outro dia, estranhamente, entra com uma ação pedindo um monte de coisa. Olha, fui assediado moralmente, eu tive hora extra, que não sei o quê, porque daí cabe ao empregador dizer que não. Então é uma confusão. Aí ele é obrigado a fazer um acordo, porque ele também não tem dinheiro para pagar o recurso. É uma dificuldade. Quer dizer, nós precisamos nos colocar na vida, no lugar de quem está produzindo no país e está desesperado. O que eu ouço é o seguinte: eu não quero dar emprego, eu quero fechar minha empresa, eu quero vender minha empresa. Eu queria ouvir dos brasileiros que são empreendedores, que a gente tem um carinho muito grande pelos brasileiros, a gente sabe da luta dos brasileiros, que eles chegassem e falassem, olha, eu quero ampliar minha empresa. Eu não escuto isso. Eu escuto as pessoas com medo de dar emprego, porque elas não sabem o que vai acontecer no outro dia. E aí não é culpa de ninguém que está aqui. Eu acho que nós precisamos fazer uma análise para saber o que está acontecendo. Porque nós não queremos fazer vítimas trabalhadores, mas nós não queremos fazer vítimas as empresas que estão dando emprego no Brasil. Nós precisamos buscar um equilíbrio. A relação tem que ser ganha-ganha. É, tem que ser bom para todo mundo, porque o trabalhador também precisa do emprego, porque nós estamos aqui representando não é só os empregados, os desempregados também. E nós queremos que os desempregados tenham mais... E quando nós estamos falando aqui de 13 milhões de desempregados, tem mais 12 milhões de desempregados que estão aí no subemprego. Eles não estão lá procurando emprego, mas porque eles não estão conseguindo. Quer dizer, aí não entram nessa estatística. Não, aí é o seguinte, eu acredito que isso nós vamos precisar chamar aqui outras pessoas para a gente conversar sobre isso, os sindicatos. Por que está acontecendo isso? A OAB, não sei, será que tem... A OAB, que tem um trabalho maravilhoso no Brasil, que tem, os advogados fazem um trabalho fundamental, todos nós precisamos de advogados, perfeito. Mas talvez tenham alguns advogados que não estão, não sei, estão litigando. A gente quer o seguinte, um equilíbrio, a gente quer uma harmonia, a gente quer uma paz entre o empregado e o empregador. Nós não estamos conseguindo isso. Parece que tem gente torcendo na litigância. Exatamente, ele não, às vezes, nem teria direito àquilo, mas ele vai, pede 100 para ficar com 20. Sabe o que eu tenho ouvido por aí, Maristela? Para mim é tristeza, porque nós estamos aqui falando em ética o tempo todo. Nós queremos ética no país, seriedade no país, respeito, e isso não é uma prova de respeito. Ter 20 milhões, quer dizer, ter 3 milhões de ações litigantes contra as pessoas que estão produzindo no Brasil é muito perigoso. Deputado, eu preciso ouvir o Alexandre Furlan, porque o nosso tempo está quase esgotando. Alexandre Furlan, da CNI, em relação à questão dos trabalhos temporários, dos empregos temporários. Eu falei há pouco, existe uma preocupação muito grande de que isso gere uma precarização das relações trabalhistas, de que comece a haver uma substituição de trabalhadores efetivos por contratos temporários. O que o senhor pode dizer em relação a isso? Bom, primeiro eu posso dizer que a negociação coletiva talvez permita que esses 50 milhões que estejam na informalidade, talvez alguns deles venham para a formalidade. Eu não acredito, pela regulamentação do trabalho temporário, que ele possa causar precarização. Inclusive, esse vocábulo que foi cunhado para que cada vez que a gente fala em modernização se fale em precarização, demonstra mais uma vez o quanto é ideológico o debate e o quanto é pouco pragmático e pouco construtivo esse debate. Eu queria só passar uns dados para os senhores. Nós fizemos uma pesquisa agora em janeiro, conduzida pelo IBOP, através da CNI, que nós chamamos de Retratos da Sociedade Brasileira. Nós entrevistamos mais de 2.000 pessoas em 143 municípios do Brasil. Em alguns desses pontos que nós estamos tratando aqui, 81% dos trabalhadores entrevistados disseram que gostariam de ter flexibilidade no local de trabalho, ou seja, podiam trabalhar uma parte do tempo em casa, uma parte do tempo na empresa.
73% disseram que gostariam de ter flexibilidade no horário de trabalho. Adequar o seu horário de entrada, o seu horário de saída, da forma como melhor lhe aprovesse, para que ele pudesse buscar filho na escola, frequentar a faculdade, que ele pudesse... 67% disseram que gostariam de trabalhar mais horas por dia em troca de mais folgas. Por exemplo, trabalhar as 10 horas que o Dr. Ronaldo disse que poderiam ser feitas de segunda a quinta-feira e na sexta-feira trabalhar só até o meio-dia e sair na sexta-feira depois do almoço. 67%. 64% disse que gostariam de reduzir o horário de almoço para sair mais cedo. Aquela questão do intervalo entre a jornada, que já se tentou, os metalúrgicos de São Paulo, 84% da categoria numa época aprovou isso e ingressou-se com uma ação civil pública e a Justiça do Trabalho disse que não podia, que o intervalo mínimo era de 1 hora. A proposta prevê intervalo mínimo de meia hora. Prevê que se você puder fazer uma convenção coletiva, um acordo, que você possa reduzir o horário, que ninguém consegue me explicar biologicamente, o doutor Lipe é médico, se você ter 1 hora ou ter 40 minutos vai prejudicar se você come em 10 minutos. Eu acho que não. E também 60% diz que gostaria de fracionar as férias em mais de um período. Ou seja, isso é o retrato do trabalhador brasileiro. E o trabalhador brasileiro é que está dizendo isso. Então, assim, para concluir meu raciocínio, não acho que vai ter problema em relação ao trabalho temporário. O que aconteceu na Justiça do Trabalho é que nós estamos tendo um ativismo judicial sem precedentes na história do mundo. Eu fui desembargador classista da Justiça do Trabalho de 93 a 99. Talvez eu tenha sido um dos mais jovens do Brasil, fui nomeado com 31 anos. Quando eu saí da Justiça do Trabalho, diziam que se a Justiça do Trabalho chegasse a 1,5 milhão de reclamatórias trabalhistas, ia implodir a Justiça do Trabalho. Nós estamos chegando a 4 milhões. Dano moral hoje é que nem batata frita, acompanha o prato. Tudo na Justiça do Trabalho é dano moral. Esses dias teve um dano moral de uma moça que ganhou 40, 50 mil de dano moral porque ela disse que a colega gozava com ela quando ela trocava de roupa no vestiário porque ela tinha celulite. Que culpa tem o empregador disso? Então essas coisas estão se multiplicando na Justiça do Trabalho. Esse ativismo sem precedente está se multiplicando. A Justiça, o juiz do trabalho, o procurador do trabalho é fiscal da lei. E ele tem que fiscalizar a risca. O mau empregador tem que ser punido. A Justiça do Trabalho é aplicadora e intérprete da lei. Nós estamos vendo juiz que se traveste de justiceiro. Tem gente dizendo que a Justiça do Trabalho é sim responsável pela distribuição de renda no país. Então onde é que nós estamos indo parar? Nós estamos desvirtuando a nossa discussão. Os trabalhadores brasileiros em 10 anos tiveram 102% de aumento real e a produtividade aumentou 3,6%. Nós produzimos 5 vezes menos que um americano, 4 vezes menos que um coreano, 3 vezes menos que um chileno. Então assim, e tudo é culpa do empregador. Saúde, educação e segurança pública são deveres do Estado. Se você não faz isso na sua empresa, não dá um plano de saúde complementar, não tem assistência, você está fadado. Então você faz papel de um e de outro. É isso que está quebrando os empregadores brasileiros. Aqui tema de várias expressões nacionais, nós temos vários programas para discutir tudo isso. Não, saúde, educação. O tema é abrangente, porque quando eu vejo falar em supressão de direito e não é nada disso, eu vejo que é um tremendo engodo. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu gostaria muito de continuar a discussão, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer Ronaldo Fleury, Procurador-Geral do Trabalho, pela sua participação, pela sua presença, ter aceito o nosso convite. Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI. Eu que agradeço. Muito obrigada também. Deputado Patrus Ananias, PT de Minas, vice-líder do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado por sua presença. Deputado Vitor Lipe, PSDB de São Paulo, muito grata também por sua participação. Você de casa que nos acompanhou, que participou, agradeço muito a sua participação. Na próxima semana a gente vai falar de um outro ponto que, de certa forma, já foi tratado aqui, que é a questão da infraestrutura do Brasil, que também atrapalha e muito a geração de empregos, o crescimento econômico e tudo mais que foi tratado, de certa forma, um pouco aqui na nossa mesa. O Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite. Eu sou Maristela Santana e eu espero você. Até lá.